Fala aí, geral! Vamos falar hoje sobre públicos do Facebook, tá? Como tu utilizar isso de uma forma inteligente para te ter a base, para te ter as pessoas, para depois tu criar anúncios. Muita gente fala um monte de merda sobre público, então eu quero reunir nesse vídeo aqui tudo que tu precisa fazer para entender como funciona. Eu diria que é o recurso mais poderoso da parte de anúncios do Facebook. Então vamos entender como isso funciona a fundo. Só que antes da gente começar, cara, não te esquece de se inscrever aqui no canal para te receber os nossos próximos vídeos sempre em primeira mão. Primeira coisa que tu tem que entender sobre como funcionam os públicos do Facebook é entender o seguinte: o Facebook e o Instagram, tá? Eles têm no Brasil em torno de 130 milhões de usuários, tá? E sempre quando tu vai criar um público, ou fazer uma segmentação, ou fazer qualquer tipo de escolha, né, de público para quem anunciar, tu vai estar pegando desses 130 milhões de pessoas uma parcela. Tá? Uma parcela com 1, 2, 10, 20 milhões, 100 mil pessoas, enfim. E essa parcela aqui, tu tem que entender como tu utilizar ela para fazer os teus anúncios, tá? E uma coisa que muita gente confunde, e assim, antes de eu entrar na questão de público, eu quero deixar isso claro, porque, cara, pelo amor de Deus, não comete esse erro, tá? Quando tu faz uma segmentação, cara, quanto mais específico tu for, quanto mais exato tu for, melhor a tua assertividade para fazer venda, para converter esse cara, tá? Vou dar um exemplo. Cara, se tu quer vender pente, mano, ou shampoo, ou condicionador, tu não adianta tu oferecer esse produto para mim, porque eu não vou comprar esse tipo de coisa, né? Muita gente às vezes tem medo de dizer não para o cliente, porque ele fica assim, não, mas pô, esse cara aqui é careca, ele tem uma mulher e essa mulher tem cabelo e ele pode vir talvez a comprar. Sim, cara, mas não compensa quando tu tá fazendo anúncio, anunciar para esse cara que a chance dele, a taxa de conversão dele é muito pequena, e quando a gente tem um orçamento de marketing limitado, a gente tem que escolher aqueles clientes que têm mais chance de comprar da gente, tá? E esse tipo de segmentação, cara, através da ferramenta de anúncios do Facebook, tu utilizando ela corretamente, tu consegue fazer isso com muita qualidade. Então entenda o seguinte: quanto mais específico tu for, quanto mais exato tu for para segmentar um público, maior a tua chance de achar o público certo que vai comprar o teu produto. E esse vídeo eu quero dividir ele basicamente em duas partes: a parte de público personalizado e a parte de público semelhante ou lookalike, tá? Que é um troço espetacular do Facebook, tá? Como é que funciona a primeira etapa, tá? Que é a definição dos públicos personalizados. O Facebook, ele tem várias formas de tu fazer público. E tu entendendo cada uma delas e sabendo que elas existem e conseguindo utilizar elas, isso vai potencializar a tua inteligência na utilização da ferramenta de anúncios do Facebook. Públicos personalizados do Facebook, eles vão te ajudar se tu já tiver alguma coisa na rede social, se tu já tiver um site que tem visitantes, se tu já tiver uma base de clientes. Caso tu não tenha isso, cara, públicos personalizados, tu não vai conseguir utilizar. Tu vai ter que partir para o próximo item que eu vou falar mais pra frente, que são a parte de interesses. Tá? Então, se tu tem uma rede social que já tem um certo movimento, se tu tem uma base de clientes, e-mail ou WhatsApp, se tu tem um site, ou se tu tem algum desses ativos, tu pode trabalhar e criar públicos personalizados. Primeiro, tráfego do site. Tu precisa ter o pixel do Facebook instalado no teu site para que o Facebook comece a coletar dados de dentro do Facebook. E daí tu vai conseguir pegar as pessoas que visitaram teu site ou que executaram alguma ação específica dentro do teu site. E para configurar isso é muito simples. Pessoal, primeira coisa para configurar, tô aqui na conta da Monieri para configurar o pixel do Facebook. Tu vai vir aqui,
ferramentas, dentro da tua conta de anúncios do Facebook, né, dentro do gerenciador de anúncios, vem aqui em Pixel. Se tu não tiver criado o Pixel, como no meu caso aqui, tu vai ter que criar o Pixel, tá? Vem aqui no nome do Pixel, tá? E tu vai clicar em configurar, instalar Pixel. E daí tu vai entender aqui qual desses funciona para ti. O mais comum é esse aqui, ó, adicionar manualmente código, tá? Tu vai clicar ali, vai vir aqui e esse código que ele acabou de copiar, tu manda por e-mail para o teu desenvolvedor ou tu cola isso aqui em todas as páginas do teu site. Olha, aí tem a explicação aqui, ó, junto com a tag head. Se tu não sabe o que é tag head, então tu tem que falar com o teu desenvolvedor e ele vai fazer isso para ti muito simples. Bom, beleza, agora para criar o público de tráfego do site, tu vai vir aqui no gerenciador de anúncios, vai clicar aqui, ó, em ativos públicos, daí tu vai criar em criar público, a gente quer um público personalizado, que nem eu falei, vai te abrir aqui as opções que tu pode criar de público personalizado, e daí tu vai clicar em tráfego do site. E daí, cara, tu vai ter algumas opções aqui, de tu usar todos os visitantes do site, tá? Tu só vai botar a quantidade de dias aqui, se eu não me engano, tu pode até 6 meses, né? 180 dias, e tu vai botar o nome do público. Agora, se tu quiser, por exemplo, tá? Uma parte específica do teu site, tu vai botar aqui, ó, pessoas que visitaram página específica. Pá, eu quero só as pessoas que acessaram o carrinho do meu site. É o URL do meu site, onde a pessoa acessa carrinho, é /carrinho. Esse é o caminho da Monieri, tá? Se eu quiser as pessoas que acessaram o produto X, daí tu vai pegar o URL do produto X, ou então tu vai fazer o seguinte, vai lá, vou pegar o site da Monieri aqui, e vou querer só as pessoas que acessaram essa Corsário Bordeaux aqui. Vou pegar o URL da Corsário Bordeaux, só essa parte aqui que tem depois do domínio, vou ir lá dentro e vou botar pessoas que acessaram essa coisa aqui, ele vai pegar os últimos 6 meses. Eu vou nomear isso aqui, acessou Corsário Bordeaux, ou se eu botar lá, acessou carrinho, eu vou pegar e nomear o público aqui certinho para que eu saiba qual é que é. No caso aqui, para não dar confusão, eu vou botar acessou Corsário Bordeaux 180 dias. E vou mandar criar o público. Pronto, criamos um público personalizado. Eu posso criar quantos públicos personalizados eu quiser para depois usar eles em anúncio. Segundo item, arquivo de clientes. Cara, esse arquivo de clientes, ele pode ser e-mails, tá? Ou números de WhatsApp. Tá? Tu pode subir uma planilha, tu pode pegar um arquivo TXT, dar um copia e cola e subir isso dentro da ferramenta do Facebook, que eu vou mostrar como faz isso, tá? E como é que funciona isso? O Facebook vai analisar aqueles e-mails que tu está subindo e vai ver quais daqueles e-mails tem cadastro no Facebook. Ou os números de WhatsApp, o Facebook vai analisar eles e vai ver quais que tem cadastro no Facebook e vai fazer um match e vai criar um público em cima disso. Então não estranhe se você subir, sei lá, 10 mil e-mails ou 10 mil números de Instagram e o Facebook reconhecer 7 mil, reconhecer 5 mil, porque nem todo mundo cadastra o e-mail que usa para acessar o Facebook e nem todo mundo tem um número de WhatsApp cadastrado dentro do Facebook. Então é normal, não te assusta. E para fazer isso é muito fácil. Tem uma tabela aqui, nome e e-mail, tá? Pode ser nome e telefone, pode ser o que quiser. Eu vou selecionar só os e-mails, tá? Vou dar um Ctrl+C aqui ou copiar. Tá? Daí vou dentro do Facebook, na parte de onde são os públicos, que eu já mostrei anteriormente, público personalizado, lista de clientes, usar arquivo que não inclui LTV, digo qual origem, diretamente de clientes, dou um copiar colar aqui, e daí eu dou um copy. Eu também posso subir o arquivo direto, se eu quiser um TXT ou um arquivo CSV. Tá? Renomeio ele aqui. Clientes. Dou um avançar. Tá? Ó, ele já reconheceu o e-mail direto. Agora ele vai carregar aqui e vai fazer um match, né, dos e-mails que eu subi para dentro do Facebook. Tá? Isso às vezes demora um pouquinho, mas depois ele já te mostra o público lá certinho. Terceiro item, vídeos. Tá? Se tu tem um Instagram ou se tu tem um Facebook que ele é movimentado, que tu posta vídeos, cara, tu pode criar públicos relacionados com quem assistiu os vídeos. Tu pode dizer, Facebook,
Pegue todas as pessoas que viram 75% desse vídeo e gere um público. Se tu tá falando de um produto, se tu tá falando de algum serviço ou de alguma coisa que tu vende num vídeo e uma pessoa viu um vídeo de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos, 75% desse vídeo, cara, isso quer dizer que essa pessoa é muito quente. E se tu anunciar para ela, tem uma grande chance de tu fazer venda, tá? E, cara, esse item aqui é um dos itens mais poderosos da ferramenta de anúncio do Facebook. Então, cara, se tu tiver vídeo, tu precisa criar públicos de vídeo. Para fazer isso, vê como é que faz. Perfeito. Para gerar os públicos de vídeo, já estou dentro da ferramenta de anúncios aqui do Facebook, na parte de públicos, vou em público personalizado. Ele tem a opção aqui, ó, vídeos. Tá? Daí eu vou dizer o percentual que eu quero. Tá? 50%, 75% de um vídeo é uma pessoa que, hoje numa vida corrida que a gente tem, é uma pessoa muito quente, tá? No exemplo eu vou usar 75%, mas você pode usar 50%, que também funciona muito bem, tá? E depois tu escolhe os vídeos aqui, tá? Tu vai selecionar a página do Facebook ou o perfil comercial do Instagram, tá? Vou selecionar o perfil comercial do Instagram aqui e vou selecionar o perfil da loja virtual, tá? E é só tu ir clicando nos vídeos aqui, né, que tu quer que ele crie um cluster, né, que ele crie um público baseado nos vídeos. Cliquei todos do Instagram. Beleza, agora eu quero os do Facebook. Mesmo esquema. Seleciona aqui a página do Facebook, seleciona a tua página, a tua fanpage no Facebook, depois tu vai marcando aqui os vídeos que não estavam nas duas plataformas. Aí é só ir paginando aqui e ir marcando eles. Ele vai ver todo mundo que viu 75% desse vídeo durante o período que tu colocou aqui, e daí tu bota aqui. Vira 75%. E tu dá um criar público e pronto, acabou de criar o vídeo. Quarto item, Instagram. Tu pode gerar públicos das pessoas que te acompanham no Instagram. Pessoas que se envolveram com as tuas publicações, pessoas que mandaram DM, pessoas que salvaram tuas publicações. Então, quanto maior for a tua rede social, mais opções de segmentação tu tem. Tá? Não adianta tu ter uma rede social que tem, sei lá, 200 pessoas e tu recebe um DM por semana. Cara, o público vai ficar muito pequeno. Mas agora, se tu tem um Instagram que tem algumas dezenas de mil usuários, ou talvez algumas centenas, cara, já começa a fazer sentido tu fazer algumas segmentações mais específicas. Já quem salvou, quem mandou DM, mas independente do tamanho da rede que tu tem, vale a pena tu criar públicos de envolvimento, das pessoas que se envolveram com a tua rede social. E daí depois, usar uma forma de anunciar para elas. Tá? Vamos ver como é que faz. Perfeito, agora a gente vai criar os públicos de envolvimento com a rede social. Criar público personalizado. Aí tu pode selecionar aqui, ó, perfil comercial do Instagram ou página do Facebook. Eu vou mostrar só no perfil comercial do Instagram, mas a lógica é exatamente a mesma para a página do Facebook. Tá, beleza? Como eu falei anteriormente, se tu tem uma rede social pequena, pode usar só as pessoas que se envolveram nos últimos 365 dias. Tá? Isso é o que eu uso na Monieri hoje. Mas se tu tem uma rede social um pouco maior aí, tu pode botar aqui, ó, qualquer pessoa que visitou o perfil, pessoas que se envolveram com a publicação, pessoas que enviaram uma DM para o meu negócio, ou pessoas que salvaram uma publicação, um anúncio meu. Beleza, diz como tu quer fazer isso, bota o teu nome aqui. Envolvidos Instagram 365. Cria público e pronto. Acabou de agrupar todas as pessoas que se envolveram com o teu Instagram no último ano, né, nos 365 dias, dentro de uma caixinha para te anunciar exclusivamente para elas. E a quinta forma de público personalizado que funciona muito bem para quem tem o e-commerce é Facebook. As pessoas que se envolveram com a tua rede social, que se envolveram com o Facebook. Agora que a gente já sabe como criar os públicos personalizados, a gente está apto a utilizar o público semelhante ou lookalike. Você escolhe como quer chamar, mas é basicamente a mesma coisa, só que um tá em inglês, o outro tá em português, que é basicamente o seguinte, cara. Imagina que esse público aqui de tráfego do site, tu pegou os últimos 6 meses da tua loja, que tem, sei lá, 30 mil visitas por mês, isso vai dar mais ou menos
uns 180 mil pessoas, tá? Essas pessoas, elas têm características, elas têm coisas em comum, elas têm um perfil que o Facebook, analisando esse público, ele consegue entender quem são essas pessoas, tá? Daí assim, o Facebook vai analisar isso aqui e ele vai buscar mais 1 milhão de pessoas que têm esse perfil. Ou seja, o Facebook vai pegar esse público aqui e vai transformar esses 180 mil pessoas em 1 milhão de pessoas. Um público um público parecido com esse. Tá? Isso aqui é uma criação de público personalizado de 1%, tá? Que o Facebook chama. E o Facebook tem a opção de tu criar públicos de 1 a 10%. Ou seja, tu pode pegar esse público que tu criou previamente, tá? E aqui eu tô usando o exemplo de um site que tem 30 mil visitantes por mês, mas pode ser, cara, que tu tem um arquivo de clientes, sei lá, de 2.000 e-mails. E tu pode gerar um público personalizado também. O Facebook vai analisar isso e vai gerar 1 milhão quando tu selecionar 1%, tá? E o Facebook tem a opção de 1 até 10%. Lembra sempre que quanto menor o público, né, mais assertivo ele vai ser. E quanto maior o público, menos assertivo ele vai ser, menos criterioso ele vai ser para selecionar as pessoas. Então sempre quando tu estiver testando, cara, começa testando com o público de 1%. Tá? Que a chance desse público funcionar, a chance desse público ser extremamente parecido com o público de origem e ele conseguir te trazer clientes que tenham a ver com aquele público que tu colocou, as chances desse público funcionar e de vender são maiores. Depois, quando tu for crescendo, né, e tu conseguir investir mais, tu vender mais, tu tiver mais público, daí tu pode ir usando de 2%, de 3% e assim sucessivamente. Uma outra coisa que é extremamente importante também sobre a questão de público é que quanto mais quente, quanto mais qualidade tiver esse público de origem, melhor vai ser o público semelhante. Então, se tu utilizar, por exemplo, pessoas que compraram no meu site, ou seja, todo mundo que acessou o meu site e foi até a página de recibo, que é a página onde o cara diz assim, ó, beleza, obrigado pela sua compra, tá? Esse, por exemplo, na Monieri, a Monieri tem em média de 800 a 1.000 pedidos por mês. Vamos botar 1.000 para facilitar o cálculo. Se eu pegar os últimos 6 meses, vão ser 6.000 pessoas, né, que passaram pela Monieri e realizaram um pedido nos últimos 6 meses. Se eu pegar essas 6.000 pessoas, eu posso utilizar ele como base para gerar um público personalizado de 1.300.000 pessoas, tá? Que é 130. Eu falo 1 milhão para arredondar, tá? Agora tu me responde, qual que é o público que será mais quente? Qual que é o não digo qual o público que será mais quente. Qual o público que tem mais probabilidade de ser quente? Esse com 6.000 pessoas que compraram ou esse com 180.000 pessoas que visitaram? Com certeza, esse daqui que tem 6.000 pessoas que são compradoras, que elas compram na internet, elas mais do que isso, elas compram na internet o produto que eu estou vendendo. Então, esse cuidado na hora de gerar públicos de lookalike e testar eles precisa ser levado em consideração, tá? E eu também falei, né, que provavelmente esse aqui, o lookalike desse aqui, o público semelhante desse aqui, vai ser melhor do que esse aqui. Por que eu disse provavelmente? Porque eu só vou saber se ele vai ser melhor se eu testá-lo. Tá? E essa ferramenta de público personalizado é uma das ferramentas mais poderosas do Facebook e extremamente simples de serem utilizadas, de serem criadas. Para criar um público semelhante, a gente vem aqui de novo dentro da ferramenta de anúncios do Facebook, na parte de públicos, público semelhante. Beleza, ele vai me abrir essa tela com essas opções aqui. Primeiro eu seleciono o público de origem, aquele que vai ser usado como base para gerar o público. Vou botar aqui 75, que é quem viu 75% do vídeo. Às vezes ele vem nessa aba aqui, às vezes ele vem nessa aqui, ó. Eu já cliquei aqui em outras fontes, vou pegar esse aqui. Beleza, vou dizer de onde eu quero essas pessoas. Brasil, Brasil, tá? E aqui eu vou dizer os percentuais que eu quero. Lembra que eu falei para te começar? Sempre usa
1% para depois testar. Mas depois, quando tu já tiver testado e quiser fazer mais públicos, ó, tu pode botar aqui, sei lá, 4%. Tá? Eu sempre começo com 1%. Dou um criar público e pronto, ele vai pegar o público de origem que eu coloquei aqui. Nesse caso, viram 75% dos vídeos nos últimos 180 dias, pessoas do Brasil, e vai gerar 1,3 milhões de pessoas que têm o perfil parecido com o meu público de origem. E agora, uma dica extra, né, que é o caminho para quem está começando agora, para quem está iniciando do zero e não tem nenhum histórico de site, não tem histórico de cliente, não tem histórico de rede social, que é fazer uma segmentação por interesse. Tá? E o que é uma segmentação por interesse? Dentro do Facebook, tu tem a possibilidade de segmentar pessoas que têm interesse em determinado assunto. Pelo fato da gente dar uma série de informações para o Facebook, a gente está seguindo alguns perfis, curtindo outros perfis, comentando, interagindo na rede social, o Facebook consegue entender e dizer que essa pessoa, baseado nos dados sociais que ela tem interesse em determinado assunto. Essa pessoa gosta de pilates, essa pessoa gosta de academia, essa pessoa gosta de animais, essa pessoa gosta de um determinado assunto. Então assim, o teu trabalho, se tu tá começando do zero, é sentar, analisar e entender quais são os interesses do público que pode vir a comprar o teu produto. Aqui eu faço uma ressalva porque muita gente, quando tá começando e vai segmentar interesses, as pessoas acabam escolhendo muitos interesses. E daí, cara, em vez de tu pegar uma pequena parcela, tá? Tu começa a botar interesses muito amplos e uma quantidade muito grande de interesses e, cara, em vez de tu estar anunciando para 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, 200 mil pessoas, cara, tu tá anunciando para 48 milhões de pessoas. E daí tu para de ser exato, tu para de ser específico e tu começa a ser genérico. E tu começa a oferecer pente para quem é careca. Tu começa a oferecer carne para quem é vegetariano, para quem é vegano. E daí, velho, tu vai estar jogando dinheiro fora. Então, tu precisa entender quais são os interesses do teu público e selecionar interesses que vão te dar um alcance, quando tu estiver testando, de 1 a 2 milhões, e quando tu testar aquele interesse e tá convertendo, cara, aquele interesse mais alguns que vão dar, sei lá, no máximo 5 milhões de pessoas para te fazer os teus anúncios. Eu já comecei um anúncio aqui, né, já selecionei, até vou botar aqui, ó, conversão, né, botei meu nome e tal, orçamento, avancei, tá? Tu seleciona os interesses aqui dentro, ó, direcionamento detalhado, tá? Aqui tu vai botar pessoas que gostam de academia, pessoas que gostam de pilates, tá? Ele vai te já segmenta essas pessoas pelo interesse conforme no que tu colocou. Ó, isso aqui é aquilo que eu falei antes, ó. Tem 13 milhões de pessoas que gostam de pilates no Brasil. Tá? Então, lembra sempre de selecionar um público mais específico, tá? Um público menor, um público mais detalhado. Até recomendo que tu faça o que eu vou falar na próxima dica antes de tu continuar aqui, tá? Então, assiste o vídeo e vê qual é a próxima dica. E agora, a dica Master Blaster, que ficou por último, porque é uma das coisas mais simples que são feitas de segmentação e muitas vezes as pessoas ignoram isso completamente. São as 3 segmentações básicas que tu precisa fazer quando tu quer fazer anúncio no Facebook. Sexo. Se o meu produto, o comprador mais provável dele são homens ou são mulheres. Se o teu produto pode ser comprado por homens e pode ser comprado por mulheres e a tua verba de marketing é limitada, cara, seleciona um público, ou masculino ou feminino, e anuncia para quem tem mais chance de comprar. Se tu tem verba de marketing sobrando, cara, tu cria 2 conjuntos de anúncio, um para mulheres e outro para o homem, tá? Mas segmente sempre por sexo, idade. E cara, quanto mais específico tu for aqui, escolhendo uma faixa de 10, escolhendo uma faixa de 20 anos, tá? No máximo 30 anos, maiores são as chances de tu vender, tá? E uma dica extra, se tu trabalha com um público mais jovem,
Cara, pensa muito bem antes de anunciar para pessoas que tenham menos de 23 anos. E eu recomendo que tu teste isso separado, tá? Porque qual o comportamento das pessoas que têm menos de 23 anos? Gerar pedidos e não pagá-los, né? Ou gera por boleto, ou gera por depósito, ou cartão de crédito sem limite, tá? Porque essas pessoas, na grande maioria das vezes, elas não são independentes financeiramente. Eles acabam tendo que pedir para o papai, pedindo para a mamãe, e essa venda acaba não se concretizando. E daí, cara, quando tu utiliza públicos ruins, o Facebook acaba mostrando, né, e tu gastando mais dinheiro para públicos que geram boleto e não compram. Então, segmente, tá? Salvo raros os casos, a partir de 23 anos, a idade mínima, para te não sofrer, para diminuir a chance de ter pessoas que geram boleto e não pagam. Terceiro item, muito importante, principalmente quando tu trabalha com comércio eletrônico, que é a segmentação por estado. Cara, quando tu tá começando, segmenta por 1, por 2, no máximo 3 estados que tu sabe que tu tem um frete competitivo, que tu sabe que tu tem um frete que o cara vai comprar e o frete não vai pesar muito na decisão de compra dele. Não adianta tu anunciar para a Amazônia estando num outro estado que o teu frete é muito caro. Forma de baratear, se tu tá no Rio Grande do Sul, anuncia para o Rio Grande do Sul, que o teu frete vai ser extremamente competitivo. E ponto. Tá? Não, de novo, cara, não adianta anunciar o melhor pente pro careca, velho. Não vai comprar. Tá? Agora, ó, de novo, tô lá ainda no conjunto de anúncio, tá, do Facebook. Eu quero mostrar para vocês onde a gente faz aquelas 3 segmentações que eu falei. Ó, aqui em público, tu vai ter localizações, tá? Vou botar aqui, ó, Rio Grande do Sul, estado, tá? Vou colocar aqui a idade, sempre coloca a partir de 23 anos, tá? Até 45 anos. Mulheres, tá? Essas 3 segmentações, tu sempre faz isso para que fique mais objetivo, mais específico. Ó, e o público ficou de 710 mil pessoas, tá? De repente, para botar um pouco mais, e tu quer especificamente, tu pode, das duas uma, ou colocar mais um interesse, sei lá, academia, e daí ele vai ficar com 1 milhão de pessoas, porque ele soma as pessoas que gostam de pilates, as pessoas que gostam de academia, e show de bola, é um ótimo número para a gente começar a testar os anúncios. Então, essas são as segmentações. Cara, sempre segmento, estado, idade, sexo. Isso é fundamental. Agora, depois que tu criou esses públicos, cara, é só tu entender isso e começar a utilizar eles dentro dos teus conjuntos de anúncio. Dica extra, utilize cada um dos públicos em conjuntos de anúncios separado para te saber o que dá certo, o que compra de ti e o que não compra. Para te ter mais informações, ideias de como utilizar esses públicos, de como instalar o Pixel na tua loja virtual, tem 2 vídeos aqui embaixo explicando como tu pode instalar o Pixel e como tu pode fazer um remarketing utilizando essa base de públicos que eu te expliquei agora. E se tu quiser uma ajuda mais personalizada para implantar isso, para botar isso com mais qualidade na tua empresa, na tua loja virtual, o primeiro link da descrição é o nosso WhatsApp, para pegar informação sobre o nosso serviço de consultoria. E agora eu te convido, cara, se ainda tu tem alguma dúvida sobre a questão de públicos, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder, ou então gravar um outro vídeo complementando informações que ficaram faltantes nesse vídeo. Além disso, curte esse vídeo e compartilha ele com outras pessoas que podem ter interesse nesse assunto. Te inscreve aqui no canal para te sempre receber os nossos vídeos em primeira mão e segue a gente lá no Instagram, @delojavirtualoficial, porque o objetivo desse canal é mostrar para você como é simples vender. Toca aí.